precisa falar porque é base, tá? Sem ele, você não avança muito. É a parte de análise sintática, tá? Análise sintática. Ok? A gente vai dar uma reforçada aqui nesse assunto, tá? Que é um assunto que vai estar aí na tua prova, a parte de análise sintática. Pessoal, nas nossas aulas eu sempre costumo falar o seguinte, que a análise sintática, ela segue um trajeto, né? Ela segue um rito, né? Você vai ter 1, 2, 3, e depois vem outras situações. Bom, na análise sintática, a primeira coisa que você faz ao se deparar com uma oração, que é aquilo que gira em torno de verbo, é a identificação do elemento verbal, né? Então, a primeira coisa, vai trabalhar a análise sintática, você não vai atrás de um elemento sintático, você vai atrás de um elemento morfológico, que é o verbo, que é a palavra conhecida no tempo. Você já estudou, tá? Bom, depois de você identificar o verbo, você vai ter que ir atrás da sua dor de cabeça, que vai ser o sujeito. Beleza? Então, a primeira coisa que eu faço é identificar o verbo, depois é identificar o sujeito. E na análise, depois que eu identifico o sujeito, eu vou ter que verificar se o meu verbo ele possui complemento, tá? Ou seja, você vai ter que ir atrás do que nós chamamos de complementos verbais. Tá? Complementos verbais. Tá? Então, digamos assim, essa é a análise macro, tá? É a análise maior. Depois que você já identificou o sujeito, já identificou o complemento verbal, você vai atrás de outras coisas, tá? E quais são essas outras coisas, professor? Adjuntos, adjunta nominal, adjunta adverbial, predicativo do sujeito, agente da passiva, aposto, vocativo. Mas, inicialmente, o que as bancas mais cobram é sujeito, objeto direto, objeto direto, indireto e o predicativo do sujeito. Tá? Então, você vai ter que sair dessa aula sabendo identificar esses elementos. Caso contrário, você vai ter prejuízo na questão de sintaxe, na questão de pontuação, na questão de regência e na questão de concordância. Beleza? Então, aqui, ó. O referencial teórico não evidenciou o escopo do projeto. Tá? Exemplo 2. Chegaram à reunião da escola. E coloca com exemplo 3, valoriza-se justamente uma frase que ele é tão relevante, mas há cenários em que ele nem existe, tá? Depois eu vou atrás dos complementos verbais. Então aqui, ó, primeiro exemplo, o referencial teórico não evidenciou o escopo do projeto. Aqui, pessoal, a minha figura verbal é evidenciou, tá? O que evidenciou é o verbo? Porque essa palavra, ela tem a capacidade de se flexionar no tempo. Ó, evidenciou é passado, evidencia é presente, evidenciará é futuro. Feito isso, tá, pessoal, você vai atrás, como nós já falamos, do sujeito. Só que tem um detalhe, para achar sujeito, você não vai agir de maneira temerária, de qualquer maneira. Primeiramente, você vai ter que saber selecionar que pergunta fazer para achar o sujeito, tá? E essa pergunta, ela deverá ser feita antes do verbo. E aí, dependendo da situação, para achar o sujeito, eu poderia fazer a pergunta o que antes do verbo, ou então a pergunta quem antes do verbo, e haverá casos em que eu vou ter que fazer a pergunta o que ser antes do verbo. Então, pessoal, a minha competência é de saber quando é que eu uso essa pergunta o que. Já te antecipo que, no geral, para achar o sujeito, nós usaremos essa pergunta o que. Mas, se o contexto for alusivo à pessoa, tá? Se o contexto for alusivo a gente, aí você já não usa a pergunta o quê? Você já vai usar a pergunta o que sim, tá? E por fim, é muito comum as bancas cobrarem sujeitos que respondam a pergunta o que sim. Pessoal, e quando é que eu vou usar a pergunta o que sim para achar o sujeito? Tu usarás essa pergunta, tá, pessoal? Quando, por exemplo, o teu verbo vier vinculado a vocábulo ser, tá? Tipo na frase, vem-se chope, tá? Então, se o teu verbo vem vinculado a vocábulo ser, você não usa a pergunta o que para achar o sujeito nem a pergunta quem, você vai usar a pergunta o que ser, tá? Então vem pra cá. O referencial teórico não evidenciou o escopo do projeto. Veja que nesse primeiro cenário, o contexto não é alusivo à pessoa. Então eu vou optar pela pergunta o que mesmo, tá? Então, ó, o que não evidenciou o escopo do projeto? A resposta, o referencial teórico, tá? Esse é o sujeito. Pessoal, principalmente para fins de concordância, além de você identificar o sujeito, vai ser necessário que você identifique o núcleo do sujeito, que é a palavra principal do sujeito, que é a palavra central do sujeito. E sem ela, o sujeito não existe. Nesse caso aqui, pessoal, a palavra principal é referencial, tá? De modo geral, se você tem um sujeito e nele há só um substantivo, o substantivo é o núcleo, tá? Porque o elemento adjetivo, por exemplo, aqui teórico, é apenas um qualificador, tá? Poderia ser referencial antigo, referencial novo, mas aqui é referencial teórico. Então, a palavra teórico, por especificar o substantivo na morfologia, teórico é um adjetivo, tá? Então, aqui o núcleo é a palavra referencial. Fechou, já achei o sujeito. Agora, olhamos o caso 2, ó. Chegaram à reunião o secretário e o diretor da escola. Pessoal, aqui eu já te antecipo que a reunião não poderá ser o sujeito. Por quê, professor? Porque você vai entender que o sujeito, em tese, não é iniciado por preposição. E quando nós temos uma crase, você vai estudar que a crase é a união da preposição a mais o artigo. Então, se eu tenho um segmento de texto, se eu tenho um sintagma, um pedaço de texto iniciado por preposição, se for iniciado por crase, por exemplo, esse pedaço não é o sujeito, tá? Então, veja, chegaram à reunião o secretário e o diretor da escola. Veja, já é algo vinculado à pessoa.
Então, nesse caso aqui, eu já vou lançar a mão da pergunta quem. Ó, chegaram à reunião o secretário e o diretor da escola. Então, vem pra cá, ó. Quem chegou? Outra coisa, pessoal. Na hora de formularmos a pergunta para achar o sujeito, você vai falar assim, ó, quem chegaram? Sempre na tua pergunta, dentro da sua mente, você vai fazer a pergunta com o verbo no singular. Então, chegaram à reunião o secretário e o diretor da escola. Então, quem chegou? Sempre antes do verbo. Quem chegou? A resposta, foi o secretário. Foi só ele? Não. Foi o secretário e o diretor da escola. Pessoal, então aqui, ó, aqui está o sujeito. E aí a gente já pode perceber algumas situações que diferenciam a segunda frase da primeira. Veja que na primeira frase eu tenho sujeito, verbo, isso que nós chamamos de ordem direta. Agora, no caso 2, veja que o sujeito já está lá para o final da frase. Isso é muito a cara da FCC. A FCC não gosta muito de sujeito na ordem natural. Geralmente ela desloca o sujeito para uma posição que não é o início. Então veja que no caso 2, o seu sujeito, por não estar anteposto ao verbo, esse sujeito já está em uma ordem indireta. Beleza? E há mais uma diferença em relação ao sujeito 1. No sujeito 1, referencial teórico, você só tem um núcleo, configurando o que nós chamamos de sujeito simples. Tá? Agora, no caso 2, quem chegou foi só o secretário? Não, foi o secretário e o diretor da escola. Então veja que no caso 2, duas palavras são relevantes para a construção do sujeito. Se o sujeito traz uma listagem, né, João e Maria, maçã, pera, maçã, pera, uva, se você tem uma listagem, aí esse sujeito ele já não é mais um sujeito simples, ele já é um sujeito composto. Tá? Beleza? Ok. E veja, mais uma diferença. No primeiro caso, para eu achar o sujeito, eu lancei mão da pergunta o quê? No caso 2, para achar o sujeito, eu já usei a pergunta quem. Agora, olha aqui, ó. Valoriza-se a cultura popular. Valoriza-se a cultura popular. Veja, nesse cenário, eu já tenho o vocábulo ser vinculado ao verbo. Tá? Então, se eu já tenho o vocábulo ser vinculado ao verbo, tá? Eu já não vou usar a pergunta o quê, nem a pergunta quem. Nesse caso, é pertinente eu usar a pergunta o que se. Então, valoriza-se a cultura popular. O que se valoriza? Não vai fazer valoriza o quê? Não. Antes de você tentar fazer perguntas após o verbo, você tem que tirar de cabeça que é o sujeito. Então, o que se valoriza? Tá? A resposta, a cultura popular. Respondeu a pergunta o que se, fica antes de verbo, a resposta é o sujeito. Beleza? Então, como nós falamos, é imprescindível que você saiba muito bem detectar qual é o sujeito. Para achá-lo, dependendo do contexto, você pode fazer a pergunta o que antes do verbo. Em outros cenários, vinculado à ideia de pessoa, você já usa a pergunta quem. E se o verbo vier ladeado por vocábulo ser, a pergunta que se faz é a pergunta o que se, antes desse verbo, tá? Bom, professor, isso aqui eu já sei, beleza, já aprendi tudo. Bora analisar aqui uma frase. Ó, cabe a todos, de certa forma, reconhecer o valor da sociedade. Eu quero que você pense e responda a essa pergunta aqui. Qual é o sujeito? Beleza? Ó, sujeito racional, sujeito de sociedade, o valor da sociedade. E agora, qual é o sujeito do verbo caber? Bom, pessoal, inicialmente é importante dizer que isso não tem como ser o sujeito. O a todos não tem como ser sujeito. Por que o a todos não tem como ser sujeito? Porque você vai aprender que esse a que é uma preposição. Por que o a é preposição, professor? Porque o artigo ele concorda em gênero e número com a palavra seguinte. Esse a, olha, a todos. O a não está tendo concordância nenhuma com a palavra seguinte. Então esse a não é artigo, ele é uma preposição. E uma outra dica que a gente sempre dá, pessoal, é que o a preposição, ele não admite troca por pela. Não poderia falar assim, pela todos. Então quando o a não admite troca por pela, tá? Quando o a não admite troca por pela, é porque esse a é uma preposição. Mais uma vez, o a preposição não admite troca por pela. Você vai estudar lá em frase. Beleza? Agora sim, qual é o sujeito? Cabe a todos, de certa forma, reconhecer o valor da sociedade. Pessoal, para achar o sujeito desse verbo, eu vou fazer assim, ó. O que cabe a todos? Olha a pergunta. O que cabe a todos? Então, professor, por que não é quem cabe? Porque fica estranho, né? Quem cabe a todos? Né? Então é o que cabe a todos. O que cabe a todos? Resposta: reconhecer o valor da sociedade. O sujeito não é a sociedade. O sujeito não é o valor da sociedade. O sujeito é, como o Joaquim colocou, reconhecer o valor da sociedade. E aí, como a Eudilene Nunes colocou, é um sujeito racional. Por que esse sujeito
você vai estudar, ele é intitulado de sujeito oracional. Porque, olha, de cara ele é iniciado por verbo. Há sujeitos que são relacionados, que são vinculados ao verbo. Então ele é sujeito também é uma oração, tá? Essa frase está na ordem indireta. Por que na ordem indireta, professor? Porque o sujeito é deslocado, tá? Na ordem direta seria assim, ó, reconhecer o valor da sociedade. Cabe, de certa forma, plural. Beleza? Então, veja que não é tão simples assim a gente identificar sujeito. Beleza? E aí, eu vou colocar outros elementos sintáticos e você vai continuar achando aqui sujeito, tá? E não esqueça o porquê que você está aqui hoje, olha para cá, ó. Tá? É o momento agora, tá, pessoal? Na análise sintática, a primeira coisa você identifica o verbo e depois acha o sujeito. E aí você vai atrás de complementos verbais, tá? E quando a gente fala na questão de complementos verbais, a gente está falando do que nós chamamos de transitividade verbal. Transitividade verbal. Tá? Transitividade verbal. Beleza? E conforme a transitividade verbal, também chamada de predicação verbal, tá? O teu verbo, tá? Transitivo, intransitivo ou de ligação. Ah, professor, eu já estudei isso, vou ter que estudar de novo. Vai, tá? Vai, porque é essa massificação que vai fazer você aprender. Por que eu dou aula disso? Porque todo momento eu estou repetindo. É repetição, pessoal. É treino. Na vida tudo é treino. Se você faz muito uma coisa, você vai se tornar bom naquilo. Gente, bora pra cima, próximo. Agora tem MP, tem Polícia Civil. Não é verdade? Não quer dizer que é a sua história, tá? Ah, professor, vou ter que ser reprovado em 10. Não, não é isso. Concurso é uma coisa que sempre tem. Meu Deus, você não vai conseguir passar. Eu falava assim, eu olhava, ele me mostrou uma condição de passar para um problema de coesão. Eu queria falar para ela, olha, sua redação tá horrível. A sorte que no concurso que ela passou, pra cá, bora pra cá. Cadê? Passa estressada, passa gente legal, passa gente chata, passa tudo quanto é tipo de gente. Pessoal, o verbo é transitivo, tá? Quando ele tem o que nós chamamos de complemento, né? Quando ele tem um complemento. Beleza? Quando ele precisa de um complemento para ter sentido, tá? E aí, esse complemento do verbo transitivo, ele pode ser chamado de objeto direto, ou então objeto indireto, ou então, a cenários em que você vai ter os dois simultaneamente. Você vai ter o que nós chamamos de objeto direto e indireto. Tá? Então, ouviu falar de objeto, o objeto é uma condição para o verbo ser transitivo. E o intransitivo, professor? O intransitivo é aquele que em tese não tem complemento. Né? Ó, as provas sumiram. Como é que sumiu? As provas sumiram e pronto. Você consegue entender, né, que as evidências desapareceram. Diferentemente de eu falar assim para você, olha, eu questionei. Se eu digo para você, eu questionei, você, pera lá, professor, você questionou o quê? Então veja que o verbo questionar, diferente do verbo sumir, né, nesse contexto, o verbo questionar já precisa de um complemento para ter nexo. E aí, esse verbo, né, questionar, vai se qualificar como um verbo transitivo. Mas, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, que o verbo intransitivo, ele é um verbo residual. Assim, residual. A palavra resíduo quer dizer resto, tá? Ou seja, se você percebe que o verbo não é transitivo, ou que ele não é de ligação, então se o verbo não tem comportamento de transitivo, tampouco de ligação, ele só pode ser o que? O verbo intransitivo, tá? Então a gente deixa para falar do intransitivo no final, porque o intransitivo é aquele que meramente não se qualifica como transitivo, ou seja, não tem complemento, e também não se enquadra como um verbo de ligação, tá? Então aí ele vai ser um verbo intransitivo. Então, já você vai ouvir falar mais dele. E o de ligação, professor? A gente vai falar, pessoal, que para ser de ligação, tem que ter duas características básicas. O verbo de ligação é aquele que soma duas características. E quais são as características? É um verbo de estado, é um verbo de estado, e é um verbo que também possui um elemento sintático chamado de predicativo do sujeito. Tá? Beleza? Ok? Então você vai ver que para ser de ligação, obrigatoriamente, é verbo de estado que liga sujeito a um predicativo do sujeito. Fechou? Bom, nesse cenário, vamos aqui estudar a questão do verbo transitivo. Outra coisa, você só vai analisar transitividade verbal depois de analisar a questão do sujeito. Beleza? Hoje nós constatamos que o clube já atingiu a marca de mais de 100 mil alunos. Tá? Dizer que são 100 pessoas diferentes, né? Mas 100, o clube vai ficar ainda muito bacana. Tá? Clube de concurso 2000. Eu gostar muito da nossa parceria. Você começa a ficar embaraçado. Tá? Eu vou fazer um picadinho com ovo.
Vou pegar exemplos bem simples do dia a dia, tá? E depois a gente vai amplificando isso, né? Eu apresentei o meu TCC. Veja. Então aí você começa a sua percepção sintática. Está com o verbo, apresentei. Ah, foi uma pessoa que apresentou, eu venho e tiro a minha dor de cabeça. Quem apresentou? Ah, eu. Aqui está o sujeito. Mas veja, se você apresenta em tese, você apresenta algo, você apresenta alguma coisa. Beleza? Você vai, eu apresentei. Sim. O que você apresentou? Né? Ah, eu apresentei algo. Eu apresentei o quê? O que você apresentou? Ah, eu apresentei o meu TCC. Veja, pessoal, a estrutura, o meu TCC, ela dá vida ao verbo apresentar. Sem essa estrutura, o verbo apresentar fica sem nexo. Né? É estranho, fica faltando algo. Então, a estrutura, o meu TCC, ela complementa o verbo apresentar. Ou seja, o meu TCC, por completar o verbo, é um objeto. E esse objeto, tá, pessoal, ele vai ser qualificado como objeto direto. Por que é direto, professor? Porque aqui não há intervenção de preposição na pergunta. Se o teu verbo pede um complemento, pede uma complementação, mas essa complementação é regida, é orquestrada por meio da pergunta o que, o quem, o que, o quem, é sinal de que você está utilizando uma pergunta sem preposição. E se o teu complemento responde pergunta sem preposição, formulada após o verbo, é porque aí você tem um complemento intitulado de objeto direto. Onde se lê objeto, leia-se a estrutura como complemento. Direto, porque é sem intervenção de preposição. E o que é preposição, professor? A todo momento você vai estudar preposição. De, com, para, sem, sob, ante, perante. A preposição, pessoal, de modo geral, ela é presente na pergunta formulada naturalmente após o verbo. Tá? E quando o verbo chama a pergunta o que ou quem, significa ausência de preposição, consequentemente, o teu objeto ele vai ser direto. Agora, vamos supor que você tenha essa frase aqui, ó. Eu apresentei aos professores. Professor, o que você está falando para isso? Isso quer dizer que você vai formular as perguntas a partir do momento em que você já tem uma leitura prévia da frase. Você não vai inventar perguntas. Você tem que ler a frase e formular perguntas conforme a frase. Por exemplo, a primeira frase é, eu apresentei o meu TCC. Então, eu apresentei o quê? Agora, a segunda frase é, eu apresentei aos professores. Então, novamente, a gente começa aqui, destaca o verbo, apresentei, e aí eu já sei que o sujeito é o pronome eu, né? Beleza? Só que aqui eu apresentei aos professores, tá? Eu já tenho aqui um aos, isso aqui é uma pista. O aos, pessoal, é o encontro, é a combinação da preposição a mais o artigo os, tá? Então, aqui você já desconfia que você tem preposição na jogada, tá? Então, eu apresentei aos professores. Isso quer dizer o quê? Eu apresentei a quem? A quem eu apresentei? Note, tá, pessoal, que o verbo apresentar sugere, solicita a preposição a, tá? Isso não qualifica como preposição, professor, porque basicamente na língua portuguesa, duas perguntas não trazem preposição. E quais são elas? O que ou quem? Agora, se vê a quem, de quem, com quem, a quem, sobre o que, contra que, é sinal de que a pergunta trouxe preposição. E a resposta para a pergunta com preposição, feita após verbo, você já não pode mais chamar de objeto direto. Como há a intervenção da preposição, esse teu objeto já vai ser qualificado como objeto indireto. Tá? Então, o objeto indireto é o complemento verbal regido por preposição. Eu não vou colocar aqui os conceitos, porque eu já mandei uma apostila aí para você, uma apostila que a gente sempre usa, não houve modificação, né? Para você ter esses conceitos aí na pastela, beleza? Então, resumidamente, objeto direto é complemento verbal não regido por preposição. Responde pergunta o que ou quem após verbo, depois de ter achado o sujeito. Já o objeto indireto é complemento verbal regido por preposição, ou seja, responde pergunta com preposição feita após verbo. E o que é uma pergunta com preposição, professor? Pergunta com preposição é aquela que é diferente de o que ou quem. Fechou? Agora você pode se deparar com esse cenário aqui, ó. Tudo depende do contexto, tudo depende da prova. Eu apresentei o meu TCC aos professores. Olha aí. Eu apresentei o meu TCC aos professores. Quem foi que apresentou? Mais uma vez, aqui já está o meu verbo. Quem foi que apresentou? Eu, sujeito, né? Então, como eu disse para você, você deve dançar conforme a música. É seguir o ritmo da música. O primeiro exemplo é, eu apresentei o meu TCC. Eu apresentei o quê? Segundo exemplo, eu apresentei aos professores. Eu apresentei aqui. No caso 3, eu apresentei o meu TCC aos professores. Tá? Então, vem comigo. Eu apresentei o quê? Ah, eu apresentei o meu TCC. Depois de eu ter achado o projeto, o meu verbo pediu a pergunta o quê, querendo um complemento chamado de OD, objeto direto. Só que aqui, simultaneamente, eu estou apresentando algo a alguém. Professor, por que não é para alguém? Eu disse, dança conforme a música. Você viu em algum momento na frase o para? Não. Então, eu não vou formular a pergunta para quem. Vou formular a pergunta, eu apresentei a quem. Tá? Note que o a está na pergunta. E a resposta para a pergunta com preposição, formulada após o verbo, como dissemos há pouco, é o que nós chamamos de objeto indireto. Tá? Então, eu posso falar que esses verbos, que o verbo apresentar nos três contextos, possui a mesma regência, possui a mesma predicação, possui a mesma transitividade? Não. No primeiro caso, ele é um VTD.
ele é um verbo transitivo direto. Por quê, professor? Porque só tem objeto direto. Agora, no caso 2, ele é um VTI. Por quê, professor? Porque agora ele não tem OD, mas tem OI. Ele tem um objeto direto. Já no caso 3, o verbo simultaneamente tem um complemento direto, sem preposição, e um indireto, com preposição. Então, nesse caso 3, eu posso qualificá-lo como VTI, verbo transitivo direto. E indireto, também qualificá-lo como verbo bitransitivo. Fechou? Tranquilos? Estão lembrando disso? Em alguma vez na sua vida você já estudou isso daí.